besties! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ai a Minha Vida. Cá estamos nós com mais um episódio. Eu sei que no domingo passado não saiu o episódio, é verdade. Não saiu por motivos técnicos e por um motivo que é muito bonito. Que quem me acompanha das minhas outras redes sociais, nomeadamente o Instagram e o TikTok, já sabe, mas aconteceu-me assim uma grande novidade na minha vida e essa também foi uma das causas por não ter havido podcast no domingo passado. Mas não faz mal, porque cá estamos nós com mais um episódio. E este episódio, meus amigos, é muito, muito, muito especial. Pois é. Eu já me apresentei aqui, já vos contei quem eu sou, quem eu não sou, o que é que eu faço, mas eu acho que preciso de me apresentar novamente. Então, eu sou a Margarida Costa, tenho 19 anos, estou a tirar o curso de Ciências da Comunicação no IAD, sou maquiadora, criadora de conteúdos digitais e autora. Aguenta coração! Eu nunca pensei dizer isto numa frase, tipo, eu, Margarida Costa, sou autora. Ainda é de loucos. Mas pois é, eu tenho um filho. Eu escrevi um livro. Ele está aqui nas minhas mãos. E foi um segredo muito bem escondido. Foi um segredo muito bem escondido, mas eu já vou falar nisso mais à frente aqui no nosso episódio. Mas é verdade, eu sou oficialmente uma autora publicada. Tipo assim, eu ainda não acredito, e isto é de loucos, eu pensar, e às vezes quando eu me deito na cama, assim à noite, e estou ali à espera que o sono venha, fico assim a olhar para o teto e penso, eu sou autora. Eu escrevi um livro e eu acabei de publicar o meu primeiro livro. Sim, o primeiro. De muitos, se Deus quiser. Besties! Olha, eu estava tão entusiasmada para contar isso para vocês. Eu queria tanto partilhar, gritar aos 7 ventos. Tipo assim, eu escrevi um livro, eu vou publicar um livro, mas eu não podia. É assim, podia, mas não fazia sentido. Eu estava a dizer, olha, vou publicar um livro, tipo, 5 meses antes do livro sair a público, não é? E vocês ficavam ali, ai, nunca mais sai. Estão a ver? Não fazia sentido. Então eu esperei o momento certo para vos contar e o momento certo chegou agora, porque eu acho que há um momento certo para tudo. E então, besties, pois é, eu lancei um livro. É um romance e chama-se Eternamente Nós. A editora que me acompanhou neste processo é a Cordel de Prata, que eu já fui a vários eventos deles. Se vocês me seguem nas redes sociais, já devem saber, já devem ter visto, que eu já fui convidada a ir a galas chiquérrimas, já fui convidada a ir à festa de aniversário. Ai, meus amigos, é o primeiro de muitos convites, porque isto agora vai dar pano para mangas. Por isso, o nosso episódio vai ser dedicado a este bebezinho, a este queriducho, e é uma coisa muito importante, que é o sonho. Porque eu acho que as grandes vitórias e que as grandes conquistas começam sempre por um sonho. Mas, antes de ir para o nosso episódio, eu tenho que fazer aqui esta lenga-lenga toda, que é o quê? Besties, o nosso episódio do podcast. Houve ali uma semana de pausa, é verdade, mas foi por um bom motivo, porque eu andava a preparar muitos conteúdos sobre este bebé. Pois é. Mas os nossos episódios voltaram e voltaram com toda a força. Inclusive, né, este que é um episódio super, hiper, mega especial. E onde é que vocês podem ouvir os episódios do nosso podcast? No YouTube ou no Spotify. Já sabem que todos os domingos, ao meio-dia, temos um novo episódio com um temazinho para nós falarmos, para nós refletirmos, para nós abordarmos. Então, agora sim, vamos começar a falar deste bebezinho. Tipo assim, ele para mim é o meu filho. Estão a ver? Ele não saiu literalmente dentro de mim, mas de alguma forma saiu dentro de mim, não é? Estas palavras foram escritas, né, com a alma, saíram dentro da minha alma. E então, não é? Ele é o meu filho. Tipo assim, ele é o meu filho, sou muito protetor dele. Ele é o meu filho, mas também pode ser o vosso filho. Eu não sou uma pessoa egoísta nem ciumenta. Vocês podem adquirir o vosso Eternamente Nós. Pois é, eu acho que uma coisa que todos os autores querem é que as pessoas leiam as suas palavras e que gostem das suas palavras. Por isso eu ia ficar mesmo muito feliz, ia ser mesmo muito gratificante que vocês comprassem o vosso Eternamente Nós e lessem e me dessem o vosso feedback do que é que vocês acham disto aqui. Por isso vocês já podem adquirir o vosso Eternamente Nós. E vocês perguntam, Margarida, mas por onde é que eu posso comprar o teu livro? Calma que eu vou dizer tudo, eu vou dizer-vos tudo. Podem adquirir o vosso Eternamente Nós através do meu site, que aí, meus amigos, vai com um autógrafo personalizado e não pagam mais por isso. Muito importante referir isso. Arrisco-me a dizer que até pagam menos.
Pois é, vocês podem ter o vosso Eternamente Nós personalizado e com autógrafo. Por isso, aconselho muito a comprar através do meu site, mas também podem comprar na UC, na Bertrand, na FNAC e no site da Gorel de Prata. E muito importante, podem comprar o livro físico ou o e-book. Ou podem comprar ambos também, não há problema. Há para todos os gostos. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo e também na bio das minhas redes sociais. Por isso podem ir lá ver. E agora sim vamos falar sobre este bebê. De como é que isto tudo começou. Porque eu sei que do nada apareci aqui com esta bomba. Tipo assim, bum, bomba, lancei um livro. Está aqui um livro, vocês podem comprar. Para vocês foi muito de repente. Tipo, eu apareci aqui assim, puf, está aqui. Mas para mim foi um processo muito, muito longo. Para vocês terem noção, isto anda a rolar desde agosto de 2024. Desde agosto do ano passado. Ou seja, desde agosto que eu estou à espera deste momento, que é poder pegar no livro, olhar para ele e dizer, eu escrevi isto, está aqui nas minhas mãos. Pois é. Desde agosto do ano passado. Eu escrevi este livro com 18 anos e publiquei-o com 19. E este processo todo começou muito bonito, como fosse assim uma linda história, estão a ver? Num dia de agosto, ensolarado, estão a ver assim, os passarinhos cantavam, estão a ver? Eu estava de férias, sem nada para fazer. Todos nós adoramos estar de férias, mas há sempre ali um período em que nós não sabemos o que é que vamos fazer. Escola não havia. Nesse caso, eu ia entrar para a universidade. Tipo, não tinha escola, não tinha nada para fazer. Eu estava sentada no sofá, assim a olhar para os 4 cantos da casa e a pensar, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Estou aqui na seca, o que é que eu faço? Até que, olhem, fez assim, um clique. E eu pensei, por que não começar a escrever um livro? Tipo, só assim para entreter. Porque isto começou só assim como para entreter. Eu pensei, por que não começar a escrever um livro? Tipo, surgiu assim esta ideia na minha mente e eu agarrei esta ideia com garra. Vamos seguir para a frente. Porque uma verdade é que desde nova eu sempre estive muito ligada a histórias, a contos. Eu nunca fui muito fã de ler. Só mais recentemente, o ano passado, em 2024 também, é que eu fiquei fanática e apaixonada por ler. E eu atualmente não sei o que é não ler um livro. Porque eu sou assim, eu começo a ler um, acabo, começo logo outro. Às vezes até começo a ler outro livro no próprio dia que eu acabo o anterior. Ou seja, é de lei, já faz parte da minha rotina. Tipo, ler é como escovar os dentes. Sempre que eu tenho um tempinho livre, pode ter certeza que eu vou estar a ler. Mas uma coisa que é de lei é todos os santos dias, à noite, antes de dormir, vocês vão me encontrar com o meu livrinho assim na cama, assim ó, a ler. Estão a ver? É de lei, todo o santo dia eu leio. Mas isto foi mais recentemente, porque eu antigamente não era muito adepta de ler. Apesar de eu não ler, eu tinha pessoas que me liam histórias e que me contavam histórias, como por exemplo a minha mãe, a minha avó, sempre me contavam histórias. E eu gostava e amava ouvir histórias. Por isso, eu sempre estive assim muito ligada assim, a contos, a histórias. E eu lembro-me que muitas vezes as minhas brincadeiras eram inventar histórias. E a escrever histórias. Uma vez eu comprei um livro. Que basicamente esse livro era um livro onde nós escrevíamos histórias. Por exemplo, dávamos um tema, faz uma história sobre dragões, onde acontece isto, estão a ver? E eu escrevia uma história sobre isso. E eu lembro que muitas vezes, por exemplo, nomeadamente no verão, quando estava de férias, as minhas tardes eram passadas a escrever histórias. Eu acho que desde muito nova está cá o bichinho. Eu só ainda não tinha descoberto esse bichinho, mas descobri agora. O bichinho sempre teve cá dentro. Mas pronto, em agosto de 2024, eu estava assim, sem fazer nada. Eu pensei, não tenho nada para fazer. Olha, para me entreter, vou começar a escrever um livro. Isto começou como um entretém, até que ficou uma coisa séria. Estão a ver? Eu escrevia de vez em quando, em agosto. Eu escrevia de vez em quando, olha, não tenho nada para fazer. Vou escrever um bocadinho. Às tardes, vou escrever um bocadinho. Olha, vou escrever mais um capítulo. E começou assim. Eu ia escrever assim a pouco e pouco, até que chegou a um ponto em que eu fiquei viciada em escrever. Eu fiquei viciada em escrever este bebê. Muitas das vezes eu ficava acordada até tarde, não para ler livros, mas sim para escrever o meu. Eu ficava acordada até tarde, às vezes eu ficava acordada até às 2 da manhã, 2 e tal da manhã, a escrever. Na cama, com o computador à minha frente, a escrever. Porque eu simplesmente não conseguia parar. Porque era tanta ideia, era tanta coisa que eu queria escrever, era tanta ideia a surgir, que eu só queria, estão a ver, avançar. E então, pois é, isto começou como passatempo, até que se começou a tornar um vício. E eu fiquei literalmente viciada em escrever. Todos os dias eu escrevia, não havia um dia que eu não escrevesse, até que houve uma altura em que eu tive um género de bloqueio criativo. Basicamente, eu olhava para o computador e não consegui escrever. As palavras simplesmente não... Estão a ver? Tipo, as palavras estavam cá dentro, mas não saíam. Foi muito esquisito.
confesso. E o pior disto tudo é que isto aconteceu no momento em que eu mais queria chegar para escrever. Ou seja, eu antes de começar a escrever o livro, eu tive que idealizar tudo. Tive que idealizar os personagens, tive que criar tudo do zero, tive que pensar quais os momentos em que eu queria escrever. E havia um momento específico que foi o que me motivou a escrever o livro, que eu queria muito escrever e estava muito ansiosa para chegar a essa parte. E quando eu cheguei a essa parte, que eu mais queria, foi quando eu tive o bloqueio criativo. E tipo assim, não conseguia escrever. Andei assim um bom tempo sem conseguir escrever, porque eu olhava para o computador, achava, filhos, olhem, eu via só assim o pisca, né, do rato lá no Word, a piscar, e eu ficava, ai fiz, o que é que eu escrevo, que eu não sei o que é de escrever. Pronto, fiquei assim um tempo sem escrever, porque tive assim um género de bloqueio criativo, até que um dia, olha, as coisas fluíram. E lá foram, e quando foi com toda a força, nunca mais parou. E eu escrevia por volta de uns 5 capítulos por dia, ou mais. Havia dias que eu escrevia mais, eu passava tardes a escrever, eu passava noites a escrever, por isso, né, é como eu disse, eu fiquei viciada. E então, eu coloquei uma meta que era, eu vou acabar este livro até o Natal. E bem dito, bem feito, cumpri a meta e acabei de escrever o livro em dezembro de 2024. Ali estão a ver? Antes do Natal. Eu fiz isto tudo, assim, no segredo. Eu não contei a ninguém. As únicas pessoas que sabiam eram os meus pais. Mais ninguém. Tipo, eu não contei a ninguém. Família, amigos, ninguém sabia. Só contei à minha família e aos meus amigos mais próximos quando eu assinei o contrato com a Cordel de Prata para publicar o meu livro. Pois é, porque a Cordel de Prata é a editora que me está a acompanhar nesta aventura e que tornou as minhas palavrinhas em papel, literalmente. E eu só vi agora, aqui nem ao público, contar a toda a gente, quando tenho o livro na minha mão. Né? Só agora que eu vi. Por isso foi um segredo muito bem guardado. Muito bem guardado. Estão a ver, eu sou boa a guardar segredos. Sou boa. Mas pronto, foi um processo muito giro. Eu adorei este processo criativo. Foi um processo muito, muito, muito giro. Das melhores coisas que eu fiz da minha vida. Juro. Foi das coisas que eu mais gostei de fazer. Você não tem noção. Tipo, só quem é autor, quem escreveu, é que sabe e vai perceber o que eu vou dizer. Porque eu trabalhei neste livro durante meses. Eu idealizei tudo ao mínimo detalhe. Eu já li este livro para aí umas 3 vezes. Enquanto escrevia, eu já li isto umas 3 vezes para aí. Por acaso ainda não li assim o livro físico das minhas mãos, ainda não tive a oportunidade de ler. Claro que já li assim umas partes por outras, não é? Porque, para vocês terem noção, no dia que eu estou a gravar este podcast é segunda-feira e ele chegou na sexta, né? Por isso eu ainda não tive tempo para ler. Este livro tem pedaços de mim. Eu levei dias, eu levei meses a escrever isto e finalmente eu olho para o livro e tenho isto nas minhas mãos. É uma sensação que eu não sei explicar. Mas estou tão feliz. Tão feliz. Vocês não têm noção. Não tenho noção, porque finalmente eu posso dizer, está aqui, isto é meu, fui eu que fiz isto, fui eu que escrevi cada palavra destas, fui eu que idealizei este enredo, fui eu que idealizei estas reviravoltas todas, porque há partes, sem dúvida alguma, que vocês vão ficar assim a olhar para as folhas e a pensar, esta rapariga é louca, sou mesmo, juro. Ai, bestas. Por isso eu convido-vos a comprar o meu livro Eternamente Nós, porque, né, eu não vou dar assim um grande spoiler, mas basicamente este livro é um romance, mas não é apenas um romance. Vocês podem pensar que é uma história super clichê, viver feliz para sempre, não. Não é uma história clichê, não é aquelas histórias em que ouve-se os passarinhos e as borboletas voam no ar, não. É um romance proibido. Não devia acontecer. Tipo assim, triângulo amoroso vibes. Tipo, só uma cama. Eles têm que partilhar a cama. Joguei a bomba. Não vou dizer mais nada. Porque eu não vou dar spoiler. Já dei aqui muito spoiler, não vou dar spoiler. Basicamente, eu acho que vocês deviam comprar e ler este livro. Ainda por cima, agora vem o Natal. Tem mais do que motivos para comprar, para oferecer ou para pedir. Mas este livro não é apenas um romance. Eu não quis escrever apenas uma história de amor, não. Eu aqui falo sobre temas muito importantes e que todos devíamos refletir. E eu acho que o ensinamento deste livro é muito, muito bom. Que basicamente eu falo, né, aqui, claro que há a história de amor, né, é um romance, tinha que ter história de amor, mas também falo sobre crescimento pessoal, falo sobre violência doméstica, sobre assédio, sobre abuso sexual, tipo temas que nós devíamos refletir. Estão a ver? Por isso eu acho que, não é? Pronto, eu não quero dar assim muito spoiler. Convido-vos a ler a sinopse do meu livro, que vocês podem ler no meu site, que o link está aqui na descrição. Podem ir lá ler a sinopse. Vou ficar assim mais ou menos com uma ideia do que é. Mas pronto, eu não quero vos mostrar assim muito, porque eu não quero dar assim muito spoiler. Mas estão a ver? Olhem só. Ai, juro, eu estou aqui.
Olhem só, ele é lindo, ele é perfeito, o livro está lindo, o livro está encantador. Olhem só para esta capa. Dizer que nós não devemos julgar o livro pela capa, mas se não formos a julgar este livro pela capa, aparenta que o livro vai ser muito bom, não é? Tipo, ele é lindo. Tipo, ele é melhor do que eu idealizei que ele iria ser. Ele é perfeito. Mas pronto, agora que eu já falei um pouco aqui sobre o meu livro e já vos convidei a comprar o meu livro, vamos falar de uma coisa que foi o que motivou também isto, que é o sonho. E eu acho que sonhar é dos atos mais bonitos que nós podemos fazer. Porque eu sempre ouvi dizer que o sonho comanda a vida e eu acho que é muito, muito verdade. Mas olha, eu ainda estou a processar isto. Demorou bastante tempo a acontecer, mas quando aconteceu foi tudo muito de repente. Por isso eu ainda estou a processar. Porque publicar um livro é daquelas coisas que parece que são sempre os outros a fazer e não somos nós. Tipo, pessoas importantes, pessoas sérias, não é? Pessoas que não passam a vida a perder carregadores e a comer à meia-noite. Mas pronto, né? Cá estamos. Eu, um livro, na mesma frase. Mas pronto, eu estou super orgulhosa e estou mesmo muito feliz por esta minha nova fase. E eu espero que vocês me acompanhem, porque, ó, meus amigos, se Deus quiser, este vai ser o primeiro de muitos, de muitos. E eu estou tão orgulhosa de mim. A sério, estou tão orgulhosa de mim por não ter desistido, por ter continuado, porque, ó, fiz. Houve muitos momentos em que eu tive dúvidas, em muitos momentos em que pensei em desistir, mas eu continuei, persisti e consegui. Por isso estou muito orgulhosa de mim. E até digo o nome completo do livro como se fosse o meu filho. Mas tudo o que motivou isto foi o sonho. Porque vocês sabem aquela parte bonita dos filmes em que nós dizemos vou atrás do meu sonho. E toca aquela música de fundo, épica. E há assim aqueles pozinhos do perlim-pipim. Sim. Na vida real não é bem assim. Na vida real há inseguranças, autossabotagem, dúvidas existenciais às 3 da manhã. E olha que isto é bem real. E o clássico, mas quem sou eu para estar a fazer isto? Tipo, será que eu vou conseguir? Mas a parte bonita é que o sonho só ganha forma quando tu fazes por ele. Mesmo com medo, mesmo a tremer, mesmo sem saber o que está a fazer. Porque quase ninguém está pronto, mas toda a gente nasce com vontade de realizar o seu sonho. E uma coisa que eu percebi enquanto escrevi este livro é que a coragem não vem antes. A coragem vem durante o processo. Por exemplo, no meu caso, a coragem veio quando eu escrevi o primeiro parágrafo. Quando eu apagava o capítulo inteiro e começava a escrever de novo. Quando eu às vezes pensava, será que isto está a ficar alguma coisa de jeito ou está uma grande porcaria? Mas olhem, continuava mesmo assim. E essencialmente, quando eu percebi que estava a criar algo maior do que eu imaginava. Eu acho que a coragem é uma coisa que é muito sobrevalorizada. Não é nada glamouroso, mas é uma coisa que faz parte do sonhar e de realizar os nossos sonhos. É uma coisa que é inevitável e sem ela, de certeza que nós não conseguimos fazer nem metade das coisas que nós fazemos. Uma coisa que também é muito comum neste processo de realizar sonhos e sonhar é a vontade de desistir. Pois é, porque eu ao longo deste processo de escrever o livro, meus filhos, meus queridos, meus amores, eu pensei em desistir várias vezes. Eu duvidei de mim várias vezes. E eu digo isto com orgulho, porque desistir é fácil. Continuar, mesmo com dúvidas, mesmo com inseguranças, é que é difícil. E eu mesmo assim, com estas dúvidas e inseguranças, eu continuei e nunca desisti. E o momento em que tu pensas, será que isto está a ficar bom? Será que eu devo seguir este caminho? Será que este é o caminho certo? Mas mesmo assim, tu continuas e dizes, não vou parar, é aí que tu te transformas e já não és a mesma pessoa. És uma melhor versão de ti. Mesmo com dúvidas e inseguranças, tu decides continuar e batalhar por aquilo que tu queres e por aquilo que tu sentes que é teu. Eu acho que isto é como ir ao ginásio. O difícil é ir, mas depois tu já lá estares, já ficamos a achar que somos umas atletas olímpicas. É verdade. Outra coisa que faz parte do processo de sonhar e batalhar por aquilo que nós queremos e sentimos que lá no fundo já nos pertence é o medo. O medo parece que é o nosso aliado. Parece, mas não é. Estão a ver? O medo anda ali com a gente de mão dada, nunca nos larga. É chatérrimo. Parece aquele tio lá de segundo grau, terceiro grau, que vocês nem sabem de onde vê o parentesco, que está sempre a chatear-vos, a perguntar: tios namorados, já namoras? Tal e qual. Tipo assim. Não me chateiem. Porque como eu fiz, o medo inventa histórias melhor que eu. É verdade. O medo diz-nos constantemente que tudo pode correr mal, mas nunca nos mostra o que é que pode correr bem. Por exemplo, se eu tivesse acreditado no medo, este livro não estaria nas minhas mãos neste momento. Por isso eu acho que o medo não é nosso inimigo. Nós o temos que aprender a viver com o medo e passar por esse processo acompanhados pelo medo. Basicamente, olhem, temos que aprender a viver com ele. Não queremos que ele esteja aqui,
Mas olha, não o podemos expulsar. Isto aqui não é o Secret Story para nós andarmos a votar para as pessoas saírem. Por isso, nós temos que o medo acompanha-nos e está sempre connosco. Por isso, olha, o melhor que nós temos é aprender a viver com ele, não é? Por exemplo, enquanto o medo nos diz que nós não somos capazes, a coragem diz, não, acredita em ti porque tu consegues. Por isso eu acho, e este é o sinal. Eu sinto que este é o teu sinal. Que se tu tens um sonho grande, pequeno, tanto faz. Eu quero dizer-te uma coisa que é uma certeza que há no mundo. Ninguém vai tornar esse sonho realidade por ti. Ninguém te vai entregar o momento certo. E ninguém te vai dar permissão. Por isso tens que ser tu a batalhar por ele. Tu a começar, tu a tentar e tu a fazer. E quando começares vais perceber que tu és capaz de fazer muito mais do que tu imaginavas que conseguirias fazer. Se tu tens uma ambição que te deixa acordado de noite a pensar, este é o momento para tu arriscares e tentares e não teres medo e, acima de tudo, batalhares pelo aquilo que é teu. Porque há uma teoria, e eu sinto mesmo que essa teoria é verdade, que basicamente, quando nós temos assim, um sonho muito grande, temos uma ambição muito grande, quer dizer que esse sonho, essa ambição, no futuro vai ser realizada. Eu acredito muito nisso. Porque eu acho que os sonhos não são em vão. Eu, por exemplo, não tinha este sonho de escrever um livro em vão. Estão a ver? Eu tinha este sonho porque ele no futuro ia ser concretizado e foi concretizado. Por isso eu acho que todos os sonhos têm um motivo e têm uma razão. Nós temos um sonho só porque sim, só porque, olhem, temos este sonho. Não. Se nós temos um sonho, eu acho que nós temos que batalhar por ele. Olhem, estou a mandar boas energias, boas vibes para os vossos sonhos se tornarem realidade. Agora vamos aqui ao momento mais esperado dos nossos episódios, que é o nosso quadro Ai, a minha curiosidade. No episódio de hoje vamos ter duas curiosidades. Pois é, uma curiosidade sobre o tema do nosso episódio, que é o sonho, e uma curiosidade sobre este bebezinho aqui, o meu livro Eternamente Nós. Primeiro vamos começar com a curiosidade sobre o tema do nosso episódio, que é o sonho. Vocês sabiam que estudos mostram que as pessoas arrependem-se mais daquilo que não fazem do que daquilo que fazem? Ou seja, aquilo que tu não tentaste assombra-te mais do que aquilo que tu tentaste e falhaste. Por isso, sonha, tenta, falha, volta a tentar. O que fica não é a perfeição, é a coragem. Por isso eu acho que mais vale nós arrependermos-nos de ter tentado e falhado do que nós nos arrependemos de nunca ter feito, porque tivemos medo. Próxima curiosidade, desta vez sobre o nosso livro. Se vocês sabiam, claro que vocês não sabiam, porque vocês nem sabiam da existência do livro, quanto mais saber desta curiosidade, mas vocês vão ficar a saber agora. Mas vocês sabiam que o título do livro nem sempre foi Eternamente Nós? Por acaso, o título Eternamente Nós não era a segunda opção, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Durante muitos meses, o título deste livro foi Eu e Tu ao Luar, por causa de uma cena específica que há no livro que vocês vão descobrir se comprarem o meu livro. Basicamente, o título final apareceu assim, como um clique. Surgiu. Tipo assim, vem assim à mente, ponderei e pensei, até faz sentido, porque depois vocês lerem o livro vão perceber que o título faz todo o sentido. Por isso, eu acho que não podia haver melhor título. Por isso, às vezes, as coisas mais bonitas e mais importantes da nossa vida chegam assim, num instante inesperado, e encaixam como se estivessem sempre à espera de nós. Então, o que é que nós podemos concluir com este episódio? Agora, finalmente, com o meu primeiro livro nas mãos, eu vou-vos dizer uma coisa muito importante. Realizar um sonho não é sobre talento, mas sim sobre insistir e nunca desistir. Não é sobre inspiração, é sobre ação. Não é sobre ter certezas, é sobre coragem. Por isso, seja qual for o teu sonho, começa, tenta e nunca desistas. Nem que seja devagarinho e com medo. Continua, persiste e nunca desistas. Porque às vezes o Eternamente Nós começa no dia em que tu decides não desistir. Antes de terminar, quero só dizer-vos uma coisa, que eu espero mesmo que vocês comprem o meu livro e que gostem. Espero mesmo que vocês sintam cada palavrinha, porque cada palavra foi escrita com o coração e com a alma. Cada palavra foi pensada cuidadosamente e colocada aqui com muito carinho. Por isso, eu espero mesmo que vocês gostem, que comprem, que adorem,
digam a vossa opinião, porque é muito importante para mim saber a vossa opinião. Eu ficaria mesmo muito feliz se vocês me acompanhassem e me apoiassem neste meu sonho. Muito obrigada por cada um que está desse lado, porque sem vocês nada disto faria sentido. Mas acima de tudo, nunca desista dos vossos sonhos, tal como eu não desisto dos meus. Por isso, best, este foi o nosso episódio de hoje. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês comprem o meu livrinho. Os links estão aqui todos na descrição. E já sabem, a minha vida. Mas ainda bem que é a minha. Então, um beijinho e até o próximo episódio.